Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio. A Lua está lá em Capricórnio e dali ela olha para Saturno em Áries. A Lua está em Capricórnio, então ela até acha Saturno massa, embora seja uma quadratura. Então hoje é um dia que a gente quer fazer as coisas, sabe? Mesmo se na sua cidade for feriado, como na minha, parece um dia importante da gente vencer as resistências e fazer as coisas que a gente está atrasado, as coisas que a gente precisa fazer. Depois que essa Lua olha para Saturno, ela olha para Júpiter, muito melhor, mas ainda assim é uma oposição, né? Júpiter está em Câncer e fala muito dessa coisa da gente acreditar, da gente contar com os afetos e tudo mais. Isso é ótimo, mas é preciso também ter um planejamento. Não adianta só a gente acreditar e não fazer nada. E também não adianta, às vezes, ficar fazendo coisa que nem uma louca e não acreditar nas coisas, né? Então hoje é um dia, por um lado, desafiador e por outro lado, me parece vitorioso, assim, no sentido de que a gente, se a gente quiser, a gente consegue fazer as coisas que a gente consegue fazer. Tá certo? Basicamente é isso. Então, se você tá devendo aí, tem costura para entregar, como diz uma amiga minha, dê um jeito aí, faz seu corre, dá uma trabalhadinha, é o que eu vou fazer, mas preferia fazer outra coisa, mas enfim, a vida é assim mesmo. Então vamos lá, de novo vamos no nosso querido tarô lindo. Então, um conselho para nós. Xererã. A Imperatriz. O Imperador, o outro Imperador. Lembra que eu já falei que nesse baralho tem dois Imperadores? Esse é o outro. O primeiro é aquele que tá em Veneza, eu acho. E o Pendurado de novo. Uma pendurada. Olha, gente, que jogo curioso. Vamos tirar um arcano menor? Vamos confundir mais? Então vamos. Sobre o que estamos falando aqui, afinal de contas. Xererã. As de paus. Estamos falando sobre um novo movimento. Olha que espetáculo essa carta. Então é assim, né? É um dia pra gente florescer, fazer as coisas com prazer, sabe? Colocar em primeiro lugar o que nos faz bem, o que a gente gosta, o que vai ser bom pra nós, as coisas que a gente quer. Ao mesmo tempo, pegar os BOs aí, ver as coisas que a gente tem pra fazer, né? De novo saiu, acho que ontem já tinha saído o Imperador e o Pendurado. Então é meio assim, acho que tem um conselho aqui da gente fazer as coisas que a gente gosta, mas olhar os pontos que de alguma maneira a gente ainda tá pendurado. Entende? Então, é isso. A gente talvez perceber isso, assim, onde a gente ainda tá, que não consegue sair, sabe? Às vezes é uma situação que vai se repetindo, que a gente não necessariamente ou se acomodou ou não consegue sair dela. E aí parece que o imperador, em vez de olhar para a imperatriz, que dá um jeito de sair, que sai florida, que dança, ele fica olhando para essa pendurada aqui, que não sabe como sai desse gramado. Então talvez seja um conselho para pensar para que a gente está olhando. Se a gente está olhando muito para a parte pendurada aí da nossa vida e não está olhando para nossa parte imperatriz. Ou até talvez se a própria imperatriz não é uma solução para essa pendurada. Só que a gente não vê. Porque a gente fica só olhando o que está pendurado. Isso é meio normal, né? A gente ficar olhando o problema em vez das coisas boas. Então, acho que fica essa dica, assim. Talvez seja um bom dia para a gente olhar para a imperatriz, sabe? Porque sempre a gente vai ter uma parte da gente pendurado. Se a gente ficar olhando só para isso, a vida fica muito difícil. Tá certo? E é isso. Qual é a ideia? Um novo movimento.
Então, se você ficar olhando para o que está parado, ou, né, se coloque, faça disso um movimento, ou não vai andar, sabe? Ou olhe para a Imperatriz. Então deixa, tá, esse aí tá parado aí, tá pendurado? Tá bom, então vou fazer outras coisas, depois eu volto aqui. Tá certo? Um beijo, bom dia.